Né? Eu vi quando você fez o teu vídeo da bike, esse vídeo é bem emblemático, porque você se propôs a fazer uma parada, né? Tipo assim, pô, tipo, e se um cara fizesse? Não, não, não. Você falou e falou, não, não, eu vou tentar fazer. Eu vou chamar um engenheiro, vou chamar um cara e vou produzir. E aí o Brasil foi hostil o suficiente para eu falar, não vai dar. Né? Não, essa história da bike é legal, né? Em 2016, eu estava começando a história de bike elétrica e eu falei, não, o futuro vai ser bike elétrica, faz muito mais sentido. Pô, vou fazer uma bike no Brasil. Fundei a empresa, chamava EDG, eu era o chief designer, o desenhista-chefe e o dono da empresa. E contratei 8 pessoas, a maioria delas da Embraer. Um deles era meu sócio, Fábio, um cara muito competente. O cara desenhava avião e foi desenhar bike. E daí a gente desenhou uma bike muito inovadora na época de nióbio. De aço nióbio, né? Na verdade é uma liga de aço nióbio, porque o nióbio ele tem uma elasticidade muito alta, então ele não deforma. E a gente fez o quadro num shape de uma suspensão. Então o próprio quadro da bike era a suspensão da bike. E ao mesmo tempo o quadro comportava as baterias dentro do quadro. Era uma bike muito inovadora para a época e muito barata de fazer, porque você tinha poucas peças na bike. Ela era simples, você não tinha suspense. Ela era teoricamente de quadro rígido, mas o próprio quadro se deformava. Isso. Nossa, desculpa a pergunta, cara. Ela tinha uma deformação similar a uma suspensão? Não, era um pouco diferente. Mas ela tinha um jogo ali que transformava o seu passeio de bike confortável. Era uma bike de passeio. De passeio. Porque, por exemplo... elétrica, não. Nossa, viajei. Porque eu sei que assim, a bike para performance de velocidade... Ela tem que ser rígida. Ela tem que ser o mais rígida possível. Isso. Não, era uma bike de passeio elétrica. E justamente essa era a tese. É melhor você ter uma bike de, sei lá, na época, $1.000 elétrica, que faz muito mais do que uma bike de $5.000 rígida de carbono. Não precisava ser de carbono. Como a elétrica você tem a potência, não precisa ser de carbono. Pode ser uma bike normal. Então a gente fez de aço nióbio, fez a bike. E, cara, só o processo... Por exemplo, o Brasil não produzia nem corrente, né, de bike. Então eu queria comprar as peças aqui e tal, porque eu não ia fazer corrente, não ia fazer o pneu da bike. Né? Você compra as coisas. Desculpa, só um adendo, cara. Isso é outro absurdo do Brasil, porque é o seguinte, a gente fala, vamos proteger a indústria, vamos. Estou dando um exemplo, não sei, eu sou piloto de motocross. Vamos proteger a indústria de motocross. Tá, que moto de motocross tem no Brasil? Não tem nenhuma. Então você está protegendo quem? Não, você só está fudendo quem quer ter acesso ao produto, cara. Não tem. E a gente tinha uma indústria de bike gigantesca, né? A Caloi produziu centenas de milhões de bicicletas, assim. E essa invasão da China que via a Zona Franca de Manaus. Por que via a Zona Franca de Manaus? Na verdade, eu até fiz um vídeo falando contra a Zona Franca de Manaus, inclusive um tweet, mas na verdade não é que a Zona Franca de Manaus está errado. O resto do Brasil está errado. Sim. Se o Brasil inteiro... Se fosse a Zona Franca do Brasil, o negócio ia ser maravilhoso. Exato, ia ser maravilhoso. A gente ter aqui iPhone, um dos iPhones mais baratos do Brasil. A gente ia ter... E só uma coisa, a Zona Franca de Manaus ela é muito mais ligada a um plano militar de defesa do que de fato eficiência produtiva. Porque o fato é o seguinte, nós estamos lá em Manaus e se alguém invadir não tem nem gente lá. Precisa de um sistema de incentivos para ter gente lá. Dá uma Zona Franca lá. Eu vi um vídeo do governo, eles colocaram um guaxinim para falar. Você viu esse vídeo? Cara, vi vários desses. Você viu? Cara, assim, eu vi um vídeo do governo, eles colocaram um guaxinim para falar por que a Zona de Manaus é importante. Juro. E daí fala que a Zona Franca de Manaus gera emprego, e fala que a Zona Franca de Manaus, as empresas que estão lá, protegem a floresta, e eles focam na floresta, como se a Zona Franca de Manaus fosse proteger... Como se o deflorestamento da Amazônia acontecesse em volta da Zona de Manaus, não nos arredores, ou sei lá, em outro... Sabe? Tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. E gera emprego mesmo a Zona Franca de Manaus. O problema é que esses empregos que geram lá, na soma total do Brasil, ela é negativa, é um net negativo para o Brasil inteiro. E o que acontecia? Aí você falou que Então, daí eu estava fazendo a bike e eu resolvi fazer a bike aqui na Embraer, porque onde tinha engenheiro, a gente fez a eletrônica, fez tudo do zero. E no final a gente fez 300 bikes e entregou as bikes. As pessoas compraram e entregou. Então existe a sua bike rodando por aí? Existe, 300 bikes. Isso aí vai virar, daqui a pouco, irmão, isso aí vai virar um... Você tem a guarda, porque daqui... Eu tenho uma, na verdade. Fala. Só fazer uma pausinha. Trocar um. Vai. Você que tem uma bike dessa, irmão, enquadra ela, guarda, que daqui 20 anos, quando isso der, você fala, cara, não, eu tenho da época que... E daí, quando a gente fez a bike,
Por exemplo, só o processo de importação das coisas que a gente precisava, por exemplo, o Brasil não faz célula de bateria. Então, a gente precisava trazer a célula, colocar a célula, precisava trazer o motor, precisava fazer várias coisas para a gente conseguir fazer a bike. E dava mais ou menos uns 80%, 70% de imposto de importação sobre esses produtos. E depois, quando você vende a bike, não sei se ainda é hoje, mas na época era, se você vende bike que não é elétrica, o IPI era 10%. Né, que é o imposto sobre a venda produto industrializado. Produto total, sobre a venda, sobre o valor de venda, não é Que sobre, já é um absurdo porque você está fazendo imposto sobre imposto. Você paga o de importação e depois você paga sobre a venda. O imposto de bike elétrica era 30%, o IPI. Então de bike normal era 10% e de bike elétrica era 30%. Então eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a bike como não elétrica e vou alugar a bateria, porque daí não é venda casada, eu posso pagar. A gente começou a tentar bolar um jeito Ai, Brasil, velho. Não, isso aí não é o pior. Não. E daí, então imagina o seguinte, você tem 70%, 80% de imposto de importação e depois você tem mais 30% de imposto sobre o valor total de venda do IPI. Se você monta... Daí que aconteceu? A gente começou a falar, bom, fica inviável fazer isso. Qual que é o melhor jeito de a gente produzir 3.000 bikes? A gente ia pedir para fazer 3.000. Vamos fazer uma mini fábrica para fazer essas 3.000. Daí eu comecei a fazer as contas, falei, bom, preciso investir uma grana, porque a empresa era minha, para fazer isso. Qual o melhor jeito? O melhor jeito, Lucas, faz a bike inteira na China, leva para a Zona Franca de Manaus, aluga o galpão lá. Monta ela lá. E daí você tem o CKD, que é o que você precisa fazer 20 itens ou 30 itens no Brasil. Só que não especifica muito qual item que é. Então você faz os itens com o menor valor agregado possível. Você pinta, você compra o plásticozinho do negócio. Põe um reloginho, um cronômetrozinho. O selim, você põe 20 coisas para a bike ficar brasileiras, que não gera nada de emprego, nada de produtividade. Eu não sei como é que era com moto, tá, mas com bike era assim. Moto é peso. E daí você... Por peso? O X% do peso da moto tem que ser no Brasil. Daí você faz... Se você fizer isso, é 0% de imposto na cadeia inteira. Então como é que você consegue competir? A bike sai pelo menos o dobro do preço, sem margem nenhuma para manter a empresa, se você fizesse em qualquer lugar do Brasil, se não for na Zona Franca. E daí eu falei, bom, fazer a bike inteira na China, montar na Zona Franca... Para trazer para São Paulo? Para trazer para São Paulo. Dá para fazer? Dá. A gente olhou lá, inclusive era até bem mais barato fazer na China, porque, né? Mas eu queria fazer aqui. E daí eu falei, quer saber? Não vou investir. Eu tinha que investir, sei lá, alguns milhões de dólares para fazer todo o projeto e tal. Falei, não vou ter esse risco, eu estou correndo de carro, meu trabalho é correr de carro, não é fazer bike. E no final a gente fez essas 200, 300 no começo, acho que foram 270, 280. Entregamos para quem comprou e depois eu parei o projeto, daí demorou 5 anos para fechar a empresa. Que é outra coisa. E aqui no Brasil é o seguinte, aqui tem outro absurdo, são 2 absurdos, tá? O primeiro absurdo é o seguinte, vamos supor que eu gostei do teu projeto. Porra, o Lucas é foda, tô cheio da grana. Ô Lucas, vou pôr aqui 5 milhões, eu tenho 5 milhões, 5 milhões para você. Eu quero ter a participação dos 5 milhões, a sua empresa não é empresa de ação aberta, aberta na bolsa, eu vou... Só que é o seguinte, irmão, eu não quero ter nenhuma responsabilidade da sua empresa. Não dá. Se um dia um cara te processar... Sim. Eu não tenho nada física, com isso. Exatamente. Cai na física. Você pode ter 1%. Você pode ter 1% cai em você. Aí é tipo assim, aí eu tô vendendo um apartamento. Olha como as coisas são. Vamos supor que eu vendo um apartamento. Eu, pessoalmente, vendi um apartamento para outro cara. Aí o cara consegue pegar o apartamento do outro cara... Isso é muito louco. Só que aqui tem outro absurdo ainda. Que eu não sei nem se você sabe. Que é outro ainda. Vamos supor que a gente é brother. Sou meu brother pra caralho desde criança e tal. E nós temos uma empresa de outra... A gente fabrica esse astronauta aqui juntos. Se uma empresa pode... Foi o que aconteceu com o Elon Musk. É o conceito de grupo econômico. Então, peraí. Eu fabrico esse astronauta com o Lucas de Graça aqui. Ó. Eu coordeno, sou organizado, pago todo mundo em dia. Eu sou foda, mano. Eu tive um problema com a bike. Ele teve um problema com a bike porque ele é caloteiro. O cara vem na minha empresa de astronauta. Mano, mas não tem nada a ver, cara. Eu não tenho nada... Então, não é grupo econômico. Então, esse problema de segurança jurídica que a gente tem no Brasil, que está cada vez pior, inclusive tem algumas atualizações aí do Código Civil, tal, até conversando com o advogado outro dia, que vai causar um caos ainda maior disso. Né? Vai ser mais subjetivo, as leis são mais subjetivas, são mais abertas para interpretação, cada juiz pode fazer o que bem entender. Então, assim, essa falta de segurança jurídica de longo prazo é o que diminui o investimento no Brasil também. Além de várias outras coisas. Por exemplo, no caso da bike, se eu tiver um dinheiro, digamos que eu me aposente amanhã e volte para o Brasil.
Cara, eu vou fazer essa insanidade de criar uma empresa aqui no Brasil, ou eu vou comprar título do governo que me paga 1% ao mês. O que eu vou ser? Eu vou ser rentista. O governo criou as regras para o Brasil ser um grande paraíso de rentista. É isso, exatamente isso. Assim, não é que, mas aí o pessoal de esquerda vai falar, não, mas os burgueses, os rentistas... Os burgueses vão para outro lugar. Não. Os burgueses vêm para cá, mas quem criou esse paraíso dos burgueses foi a própria esquerda. Foi o próprio Lula, que está há 20 anos no poder. O PT tá há quantos anos no poder, o PT? Sim. 20? Nesses últimos 30? Ele ganhou em 2002, ele ficou o tempo do Bolsonaro, que foram 4 mais 1,5 do Temer, ele ficou 6, vamos pôr 5 anos e meio fora do poder. Exato. Dos últimos Por que não muda? 13 anos. Ele criou. 23 anos. O Haddad subindo os juros, o gasto público aumentando, e para controlar a inflação você tem que subir os juros, você cria o paraíso dos rentistas. Quem está criando o paraíso do rentista é a própria esquerda que está no governo, não ao contrário. E daí, daí tem a parte burra, né? Porque daí agora o Haddad quer taxar quem empresta dinheiro para ele. Né? Porque você compra título do governo, você quer agora você tem que pagar imposto. Que já taxa, ele só quer aumentar. Quer aumentar. Então, assim, é pior ainda, né? Mas o ponto é, a esquerda criou esse paraíso do rentista. Então, ao contrário, o que a gente tem que fazer no Brasil é... O Brasil é um dos únicos países, eu acho que tem 2 países que não taxam dividendos, né? Porque, eu até li outro dia, porque isso foi colocaram os 2 impostos, o dividendo junto com o outro imposto no faturamento, né, da empresa. Sim. Mas o certo é você ser incentivado a manter a grana na empresa e ser desincentivado, e de volta ao incentivo, a tirar a grana da empresa. Aqui no Brasil a gente tem o IRPJ, o CSLL, e aí, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é outro... Mas todas as negociações que você vai ter que fazer de distribuição de lucro da sua empresa, então você tem um incentivo contrário. Esse incentivo justamente tira o dinheiro da tua empresa e põe em outra. Põe numa holding. Que aí você paga, às vezes, dependendo de como é o regime tributário do que você vai fazer, você paga 6,5% de imposto de renda, que é um absurdo de baixo. E aí a gente tributa a cadeia produtiva, que é o pior coisa que tem. Que é o pior, e o consumo. Aí assim, vamos lá. Por que se faz isso? Primeiro porque você não magoa todo mundo ao mesmo tempo. Então, se eu vou tributar bike elétrica, primeiro você vai ficar puto. Depois o usuário de... Depois o cara que usa a bike elétrica por RAP. Aí beleza. Então demora para chegar ao efeito. E segundo porque é o seguinte, cara. Como a gente tem muita gente na informalidade, é difícil você cobrar imposto de renda. E por que a gente tem muita gente na informalidade? Porque a gente tem uma lei trabalhista horrorosa. Então a gente nunca... E você tem incentivos perversos para você não estar na formalidade. Exatamente. Então no final é uma cadeia de incentivos perversos de diversas formas. E daí como conserta isso? Foi a primeira pergunta que você falou. Cara, não tem como... Eu tenho... É que assim, vou fazer super ultra resumido porque o podcast é para você. Mas eu vou te falar a proposta que a gente está desenhando, tá? Nós temos que fazer 5 reformas, sendo 2 e 1. Essa é a proposta que a gente tem. Primeira reforma. Reforma da Previdência urgente. A gente precisa fazer uma reforma da Previdência direito. O maior gasto nosso é Previdência. Nós vai bater vai bater o orçamento agora, daqui a 2, 3 anos. Cara, né? Sim. O rombo da Previdência, as pessoas acham que resolveu. Não resolveu. A gente tirou um balde eu vi da o Kim goteira. falando outro dia lá depois que outro maior. daqui 3 ou 4 anos Já era. praticamente não, todo o ano que vem acabou o gasto discricionário. Acabou. Né? O ano que vem acaba o budget. O governo não pode escolher comprar um clips. Não pode. Eu quero comprar um clipe. Você não pode. Acabou. Você vai preso por responsabilidade se fizer isso. Então, a gente tem que fazer uma reforma da Previdência grudada numa reforma política. Porque não adianta eu falar pro cara que vai... mano, você vai demorar mais 2 anos para se aposentar e durante a tua vida você vai pagar 1% a mais do teu lerite. Se eu não tirar a superaposentadoria de juiz, velho. Que porra é essa? Então vamos grudar as duas. Vamos fazer o seguinte, se é do Ministério Público, acabou 60 dias de férias. Acabou. Vamos grudar uma na outra. Você gruda uma reforma orçamentária numa reforma que... Se você falar, hoje a real é o seguinte, os super privilégios, eles nem são tão impactantes orçamentariamente. Mas moralmente não dá para você chegar no cara mais pobre e falar, eu vou te cobrar 1% a mais. Enquanto o cara tá ganhando 60 dias de férias. Não dá, então não dá. Você gruda uma na outra. 2 outras propostas que nós temos que fazer. Tributária com trabalhista, que é o que eu te falei. Nós temos que tirar o imposto do produto e serviço, jogar na renda, acabando com a CLT. Porque aí você joga a pessoa para formalidade. Então, beleza. Isso é uma super reforma, cara. Tem que falar o seguinte, irmão. Você tem grana, você vai pagar 40% de imposto de renda. Vai ser pesado. Só que é o seguinte, você vai comprar um carro por 1/3 do preço. Porra, é isso. É isso que o Brasil tem que fazer.
certo? E rasgar a CLT para as pessoas virem para a formalidade. E aí uma última reforma, é uma reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal para a gente prender bandido. Ah, sim. Eu até deixo por último, porque é o seguinte, não fica aquela coisa rasa, tem que matar bandido, calma. Nós vamos fazer isso, aí depois nós vamos matar bandido. Entendeu que é um plano completo de contingência de ir para o buraco? De novo, é incentivo. Se você da parte de criminalidade também, se você não tem incentivo, se você você não tem um incentivo para não cometer o crime, você acaba cometendo. Sim, é uma decisão econômica. No O cometimento de crime é uma decisão econômica. Mas tudo na vida é uma questão de o que vai gerar mais valor para você. Toda a decisão que você vai almoçar, o que você vai trabalhar, o que você vai investir o seu tempo, você tem 24 horas. Todas as suas decisões são baseadas em algum valor que aquilo vai gerar para você ou alguém próximo que você também tem algum tipo de sentimento ou valor. Então, no final, é tudo isso. Então, se você tem os incentivos perversos em qualquer área dessas, precisa mudar para estar alinhado, certo? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.